Por isso eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês nessa manhã. Eu pediria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Nessa manhã eu gostaria de falar. O irmão, se quiser deixar... por causa da transmissão, né? Ok. Então, os irmãos podem acompanhar. Eu vou ler o texto bíblico na Nova Almeida Atualizada, mas não é tão diferente da que a tradução que os irmãos utilizam. Eu quero falar nessa manhã sobre a compaixão pelos perdidos nesse texto e pediria que não fechassem suas Bíblias para essa passagem, por favor. E aí, meu técnico vai me acompanhando aí. Diz a palavra de Deus: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados e queridos irmãos e irmãs, um dos grandes erros que afeta a vida de muitos crentes é pensar que a evangelização é tarefa de profissionais. Ou seja, a missão, a evangelização pertence somente a pastores, evangelistas ou missionários. Eu chamo isso de a terceirização da missão. E isso é algo incompreensível, porque as Escrituras não falam apenas de pastores e missionários como testemunhas de Jesus, mas cada discípulo de Cristo é uma testemunha. De fato, alguns são chamados para o ministério pastoral, mas de uma maneira ampla. Cada crente é um ministro, cada crente tem uma função no corpo de Cristo. Seja pastor ou não, todos são chamados para anunciar as boas novas daquele que os chamou das trevas para o reino da sua luz. Algumas pessoas dizem assim: eu não sei falar. Outros dizem: eu não tenho dom. Há aqueles também que pensam: este assunto não me interessa, porque eu não vou incomodar ninguém com o Evangelho. No entanto, meus amados irmãos, essas respostas demonstram falta de amor cristão e falta de maturidade espiritual. Quem conheceu a Jesus sabe como é importante compartilhar as boas novas de Cristo. Aqueles que seguem a Jesus têm a mesma perspectiva do seu Senhor. E minha oração nessa manhã é que Deus mova o seu coração para aquilo que Ele deseja, para que você cumpra a sua missão. Perceba no texto que o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, de modo que não havia lugar, grande ou pequeno demais para Ele. Jesus não se preocupava se tinha uma grande multidão o esperando ou se Ele falava para apenas uma pessoa. Ele foi capaz de atravessar o lago de Genezaré para libertar e salvar um homem do outro lado. Mas quando ele voltou, tinha uma multidão o aguardando. Então, para Jesus, pouco importava se era uma cidade ou uma aldeia. Onde houvesse gente, tinha uma necessidade a ser suprida. E o texto nos diz, acompanhe na sua Bíblia, que o Senhor ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Ou seja, era um chamado à obediência, o chamado ao arrependimento e à submissão. O reino tinha chegado e com ele o apelo a todos os homens que deveriam se submeter ao Messias e o seu governo. Perceba, queridos, que a mensagem do evangelho é clara. Não há um ajustamento da palavra de Deus ao ser humano, mas é o ser humano que se sujeita e se submete ao rei. O rei chegou. O reino chegou. O Messias chegou. Arrependam-se e crede no Evangelho.
Mas há um outro detalhe no texto. Porque Jesus não apenas ensinava, o texto diz que ele ia curando todo tipo de doenças e enfermidades. E as curas eram um sinal de que o reino tinha chegado, que o tempo de Deus salvar o seu povo estava ali presente. E cremos que Deus pode curar. E eu nem vou entrar nessa discussão. Deus pode curar. Curou ontem, cura hoje, cura sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando temos alguém que precisa de oração, a gente põe a mão e ora. E clama ao Senhor que pode curar. Mas eu chamo a atenção de que o ensino tem que ser acompanhado com um cuidado integral do ser humano. Perceba que o texto fala de todo tipo de doenças e enfermidades. Irmãos, um câncer é uma doença, não é verdade? E depressão? Não é? Claro que é. Mas tem gente que fala assim, depressão, está com essa besteira aí, depressão. Um problema cardíaco é uma doença física, mas um burnout, uma ansiedade extrema, também são doenças. E o texto nos apresenta uma pregação correta, centrada no reino, mas Jesus avançava na direção daquilo que forma o ser humano no seu todo. Então nós não podemos ver a salvação apenas como uma obra de Deus que tira o homem do inferno, mas uma salvação eterna que também se manifesta na realidade aqui e agora. Jesus dá vida eterna, mas a vida eterna não começa quando eu morro. A vida eterna começa quando eu entreguei a minha vida a Cristo. E por vezes nós espiritualizamos a obra de Deus. Achamos que a obra de Deus é apenas uma coisa metafísica. Queremos apenas que Jesus salve a alma, o espírito, mas precisamos agir num todo. E é interessante notar e ver como Mateus descreve os sentimentos de Jesus à medida que o seu ministério se desenrola. E veja que o texto fala que, ao ver as multidões, ele se encheu de compaixão por elas. Literalmente, o texto fala de que ele foi movido de compaixão. O olhar de Jesus sobre a multidão é marcado pela ternura, pela compaixão. Ele sabia que aquelas almas estavam perdidas e precisavam ser salvas. E em todas as narrativas, a compaixão torna-se o elo entre a necessidade humana e a intervenção divina. E os verbos introduzem a cura, a alimentação, o ensino e o consolo aos enlutados. Tudo isso é motivado por compaixão. Jesus foi movido por compaixão. E o padrão consistente é: Jesus vê, se comove e age, ressaltando atos redentores que brotam de um coração compassivo. Então é interessante notar Marcos 1,41, quando a palavra diz movido por compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou o homem e disse: quero, seja purificado. Se a missão de Jesus era salvar o que estava perdido, a missão da igreja é continuar a obra de Jesus no mundo. E infelizmente muitos crentes querem apenas vir à igreja, cantar, ouvir a mensagem, orar e sair para viver suas vidas. Se essa é a sua visão, algo está terrivelmente errado na sua vida espiritual. Significa que você está vivendo fora da vontade de Deus. Porque o texto ressalta o impacto daquilo que o Senhor viu. Aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Meus amados, será que é essa mesma visão que temos do mundo? O que é que pensamos dos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes? Aquele vizinho que liga o forró bem alto, às 7h30 da manhã. O que é que você faz por ele? Você diz assim: ô desgraça. Ou você dobra os joelhos e ora por esse abençoado? Será que você não teme? Será que não passa na sua cabeça
que os seus vizinhos, seus familiares, seus amigos sem Cristo irão para o inferno? Às vezes nós falamos da insensibilidade dos perdidos, mas por vezes falta sensibilidade para com aqueles que foram salvos pela graça. Há muito crente insensível. A gente fala da insensibilidade dos perdidos, e a Bíblia fala disso, e é compreensível. Eu não estranho quando a gente fala do Evangelho e a pessoa parece não ter nenhuma reação. Aquilo não me estranha. Sabe por quê? Efésios 2:1 diz claramente: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando eu vejo uma pessoa que eu falo do Evangelho e ela parece estar no mundo da lua, eu não estranho, porque eu estou falando com um morto. E até que o Senhor ressuscite esse morto, nenhuma palavra minha, nenhuma observação racional, nenhum argumento, melhor que seja, meu, pode transformar o coração e a mente dessa pessoa. A não ser que o Espírito Santo venha e ilumine e ressuscite o morto. Do contrário, estou falando com alguém totalmente insensível. Mas eu compreendo a insensibilidade do não crente. No entanto, qual é a desculpa que damos para a nossa insensibilidade, nós que fomos salvos? Eu gostaria de pensar com os irmãos 3 coisas sobre como podemos resgatar a compaixão pelos perdidos. Por favor, pode pôr aí, querido. Primeira coisa, por favor. Vamos lá. Onivar. Câmbio. Aí, ok, muito obrigado. Como nós podemos resgatar a compaixão pelos perdidos? Primeiro, ouça o desafio feito por Jesus. Ouça. Ouve, ó Israel. Isso aqui está cheio no Antigo Testamento. Ouve, ó Israel. Ouve. Está ouvindo? Câmbio. Ajusta o rádio aí, do seu coração. Ouça o desafio feito por Jesus. Veja o verso 37. Pode pôr, querido, por favor. Verso 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A quem Jesus se dirigiu? Aos discípulos. De modo mais abrangente, isso nos inclui. Não só foi aos 12. Quem pode dizer, não, Jesus falou os 12. Não, ele falou os 12, mas o impacto é para hoje, é para nós, é para a Igreja Batista Fundamentalista, para cada crente. Ele se dirigiu aos discípulos. Quem foi salvo por Cristo torna-se um discípulo de Cristo. E um discípulo é alguém que segue os passos de um mestre, é um aluno. Se nós somos discípulos de Jesus, não temos o direito de dizer que não vamos fazer aquilo que Ele manda. Não temos o direito. Mas presta atenção, porque isso é algo muito sério. Eu não estou aqui para colocar em você um sentimento de culpa. Estou aqui para chamá-lo a observar que Jesus se dirigiu àqueles que o seguiam. Ele se dirige hoje para nós. Nós somos seus discípulos. Somos salvos para servir o Senhor glorioso. Servi-lo não significa simplesmente cantar, orar, frequentar reuniões religiosas. Seguir a Jesus implica mostrar com a vida a diferença do Evangelho. De 100 pessoas, já disse um autor cristão, de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerão os crentes. As pessoas veem em você Jesus. Você anda nos passos de Jesus de tal maneira que quando você fala, quando você age, quando você passa, as pessoas dizem, é alguém diferente. Segundo lugar, por favor, querido, compreenda a dimensão e a urgência da missão. Observe novamente o versículo, pode pôr, por favor, querido. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse a mesma coisa quando passou em Samaria. Pode pôr aí, por favor. Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Era como se Jesus dissesse: grande é a multidão de pessoas que podem ser ganhas para o reino do Messias. Já está maduro para tal. Mas é pequeno o número daqueles que são qualificados para essa obra espiritual. Podemos até dizer, meus irmãos, que a expressão de Jesus é uma expressão escatológica. Por favor, coloque aí. Apocalipse 14, dos versos 14 a 16, diz: olhei, e eis uma nuvem branca. Onde tem a nuvem, tem manifestação divina. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é este? Cristo. É o Filho do Homem. Ele tem a foice na mão. Outro anjo saiu do santuário gritando com a voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pega a sua foice e começa a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. É escatológico. As palavras de Jesus estão repletas de imagens da natureza. E quando consideramos a comparação, vemos que tinha uma razão para isso: alertar a dimensão e a urgência da missão. O mundo está cheio de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. O campo é vasto, mas poucas pessoas estão se dispondo para isso. Poucas pessoas. Às vezes eu vejo alguns crentes que me dizem assim: eu não sei como convencer as pessoas. Eu não sei que argumentos eu posso usar. Deixa eu te dizer uma coisa que eu espero que alivie o seu coração hoje, nessa manhã. Essa não é a sua função. Você não foi chamado para salvar ninguém, convencer ninguém, converter ninguém. Sua missão é apenas testemunhar de Jesus com a vida e mostrar como Ele é capaz de transformar a vida de um pecador num santo. É a sua única função. Você é uma testemunha. Pare de dar desculpas e olhe o mundo com os olhos do Senhor. O campo é grande, as necessidades são imensas. A pergunta que o Senhor faz é: o que você fará com isso? O tempo é urgente, irmãos. Jesus está vindo. Há guerras e rumores de guerra. Os sinais estão lá, tudo que Jesus falou está lá. Peste, famílias se destruindo, o mundo num caos. Nós moramos a 2.000 quilômetros da Ucrânia. Estamos bem pertinho da guerra. Jesus está voltando. O que é que você vai fazer com isso? Vai ficar sentado aí esperando? Ah, eu fui salvo, agora eu vou esperar aqui na sala VIP do céu, aqui na igreja, ar-condicionado, canta alguma coisa gostosa, né? Oro, escuto uma palavra legal, participo da ceia, vou aguardar o céu. Você não foi salvo para ficar aqui. Sal no saleiro não serve. Sal tem que salgar, tem que ir para fora, tem que fazer diferença. Mas há uma terceira coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Por favor, ore por um despertamento. Ore por um despertamento. Nossa igreja, nós sentimos, os membros da igreja, nós sentimos a necessidade de começar a evangelizar o bairro. Na primeira reunião que fizemos com as pessoas que estavam interessadas, éramos um pequeno grupo de 7 pessoas. E aí nós conversamos, oramos, discutimos, e aí nós marcamos 14 de novembro. Nós vamos fazer um dia de jejum e oração. Nós vamos nos reunir à noite, vamos quebrar o jejum todos juntos, e vamos marcar um dia, e vamos fazer uma caminhada de oração no nosso bairro.
E é tão gostoso que quando a gente começa a pensar, cada um começa a dar ideias, aí depois a gente diz assim, agora vamos pegar tudo isso, colocar no altar do Senhor e vamos orar. Ore. Veja o que diz o texto, pode pôr, querido. Jesus fala assim no verso 38, por isso peçam ao Senhor da seara. Observe essa palavra, peçam. No grego, ela é muito forte. Não é simplesmente pedir. Jesus não disse assim, por favor, quem aqui quer ir? Peçam, por favor, as pessoas a irem. A palavra significa implorar. A palavra grega deriva de uma raiz que aponta uma necessidade premente devido à falta. Portanto, a ideia é de fazer um apelo urgente, ter uma profunda necessidade pessoal que leva alguém a suplicar. É como se Jesus dissesse, implorem, supliquem ao Senhor da seara. O que é a oração, irmãos? Se não apresentar uma necessidade profunda diante de Deus. Às vezes a gente ora, mas a gente ora de verdade quando o calo aperta. A gente faz aquela oração básica, né? Senhor, tu sabes, amém, e começa a comer, né? Mas é quando a gente passa pela crise que a gente aprende a dobrar os joelhos. É quando vem a tempestade que a gente aprende a orar mesmo. Às vezes a gente ora no piloto automático. Coisa sai assim, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Gol! É isso mesmo. Até a criança sabe. Eu amo as crianças. A gente ora assim no piloto automático. Mas é quando as coisas apertam que a gente chora na presença de Deus e a gente ora. Quando tem uma necessidade profunda. Irmãos, há uma necessidade profunda aqui fora. Vejam como a coisa é ampla. Esse pedido sincero e específico está alinhado com a profunda consciência de que fomos chamados para ver a obra de Jesus, que é a mesma obra do Pai. A obra de Jesus, a obra do Pai, é agora a nossa obra, é a nossa responsabilidade. Jesus nos convida para nos unirmos a Ele na missão. E não há missão sem oração. Precisamos começar a missão orando, buscando a Deus, pedindo a sua capacitação, sua graça, sua direção. Às vezes, vamos batalhar na oração, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos descrentes. Somente o Espírito Santo poderá atuar na mente de pessoas mortas. É uma batalha espiritual, irmãos. E por favor, não imagine que batalha espiritual é coisa de pentecostal. Às vezes a gente fica dizendo, batalha espiritual, não, não fala disso aqui porque é coisa de pentecostal. Sapatinho de fogo. Não, nada não. Não, irmãos, é bíblico. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Há muita gente endiabrada aí fora precisando de libertação. O diabo está aí rodando o mundo, cegando o entendimento. Veja a nossa cultura. Nós vivemos numa cultura secularizada, onde eu já vi pessoas entrando na loja para comprar alguma coisa, vê a loja, de repente ela olha assim, ela vê a livraria, aí ela começa a ver os livros, de repente ela olha ou para mim ou para a Sheila e fala assim, isso aqui é uma livraria cristã? Com raiva, a expressão facial muda. Você percebe que aquilo não é normal. E elas saem com raiva. Porque aquilo ali é uma livraria cristã. É uma batalha espiritual. Nós temos que suplicar ao Senhor da seara, não apenas pelas pessoas que irão ouvir a mensagem, mas por aqueles que vão anunciar a mensagem. E aqui vemos o primeiro resultado da oração. Veja o verso 38. Que mande trabalhadores para a sua seara. Poderíamos pensar que o primeiro resultado da oração seria a conversão de pessoas, não é verdade?
Mas Jesus nos lembra que devemos rogar, implorar ao Senhor da seara para mandar trabalhadores. E no grego, a palavra grega ekbale significa forçá-los a sair. Uau! Mande. Jesus está dizendo, ore para que o Senhor force-os a sair. Expressão forte, hein? Porque a convicção é a convicção da urgência. É a mesma palavra usada lá em Marcos 1,12 para dizer que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. O forçou até lá. Devemos orar pelos incrédulos. Mas às vezes devemos orar pelos incrédulos que se dizem crentes e salvos e que se encontram na igreja, mas em rebeldia. Veja, não é a falta do campo o problema. Campo tem. Você não deveria se preocupar se alguém vai ouvir ou ver o seu testemunho, mas se o seu coração está alinhado com a vontade de Deus e pronto para obedecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui, amada igreja. Nós oramos por vocês. Nossa família ora por vocês. Eu, a Shirley, os meninos. Temos um carinho muito grande por vocês. Até os meninos lembram para vocês aquele cântico, né? Tá bom? Você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando a igreja não cumpre sua missão, Deus leva a sua igreja a cumprir. Porque a igreja é dele. Quer um exemplo? Igreja de Jerusalém. Jesus morreu, ressuscitou, ficou com eles, disse, esperem, o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo veio, eles começaram a pregar, 3.000 se converteram. Aí os cristãos, os que se converteram foram embora, porque eram todos judeus de outras localidades, foram embora, levaram o Evangelho. Mas os discípulos ficaram lá, em Jerusalém, e continuaram em Jerusalém, e na Judéia, Jerusalém e Judéia, Jerusalém e Judéia, até que tinha um Estevão, cheio do Espírito, fez uma pregação poderosa diante do Sinédrio. O que é que aconteceu? Foi morto, apedrejado. Saulo viu tudo. E a Bíblia diz que Saulo começou a perseguir a igreja. Aí, alguém poderia pensar, mas por que Deus permitiu isso? A resposta, Atos capítulo 8. E os crentes, por onde iam, anunciavam o Evangelho. Porque tiveram que fugir. Paulo era duro na queda. Punha a gente na prisão mesmo. Matava mesmo. E os crentes, quando fugiam, anunciavam o Evangelho. E o primeiro resultado? Samaria. E depois, Antioquia. E depois, Cornélio. A gente pode obedecer. E estar sensível à voz do Senhor e dizer, eis-me aqui. Ou o Senhor pode promover uma perseguiçãozinha para fazer os crentes começar a se movimentar. Vocês estão parados demais. Vou forçá-los um pouco. Vou dar um empurrãozinho para vocês. Orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Antes eu gostava de preparar sermões, de estudar formas de convencer alguém com a verdade do Evangelho. Sabe o que isso produziu em mim, irmãos? Ansiedade e angústia. Porque eu queria convencer as pessoas da verdade, e quando eu fazia o apelo e ninguém levantava a mão, aquilo me abalava profundamente. O que é que eu preguei de errado? Será que eu usei alguma coisa na minha apresentação? Será que eu não usei bem um argumento? Será que eu não fui muito claro? E aí o Senhor acalmou meu coração e disse, você não tem esse trabalho. O Senhor me convenceu, eu sou apenas um instrumento, um trabalhador da seara. E o trabalhador da seara só faz semear e colher. Ele não semeia e fica assim para a semente. Vamos, cresce, vamos, brota. Ele semeia, às vezes chorando. Mas a Bíblia diz que ele voltará com alegria, colhendo os seus feixes. Jesus disse algo interessante, irmãos, pode ir por aí. Ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Quando é que as ovelhas ouvem a voz de Jesus, irmãos? Lembre-se do que Jesus disse. Pode pôr o outro versículo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quando você é enviado por Jesus e você fala e testemunha, as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz de Jesus. Tem muita ovelha de Jesus, só está esperando que você chegue lá. E na hora que você falar, Jesus vai abrir o coração. Nós somos a voz de Jesus nesse mundo, irmãos. Nós somos as mãos de Jesus. Alguns ouvirão, outros não. Mas quem for de Jesus, vai ouvir e seguir a Jesus. Jesus mesmo disse isso. A oração é um recurso fundamental para despertar a igreja e o povo de Deus a cumprir a sua missão. Rogai, implorem ao Senhor da Seara. Diante de tudo isso, eu quero terminar com uma pergunta. Como crentes em Cristo, o que temos feito para anunciar a boa nova? Essa é a missão da igreja. Não é a missão de profissionais, não é a missão só do pastor, não é a missão dos diáconos, não é a missão de um evangelista da igreja. O Senhor deu dons aos homens, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Mas não é somente isso, tem o dom do serviço, tem o dom da hospitalidade. Faça um bolo para o seu vizinho, mas faça com oração, cheio de amor, sirva. Abra as portas da sua casa, faça um café gostoso, chame suas amigas, sente com elas, converse sobre coisas diversas. E quando tiver oportunidade, demonstre o amor de Jesus. Seja as mãos de Jesus, os ouvidos de Jesus. Shirley me falou que nossa vizinha fez aniversário esses dias, e elas saíram, só as mulheres, para comer numa pizzaria. E a Shirley falou para mim que depois, quando voltaram da pizzaria, ainda foram tomar um chá na casa da Claire. E aí ela disse para mim ontem, foi uma terapia. Porque elas abriram o coração. É assim, irmãos. Às vezes a gente está assim, eu estou apressado, não tenho tempo. Dê tempo ao Senhor, e Ele dará tempo para você. Sirva. Missão, evangelismo não é uma atividade esporádica, não é uma ação que a gente vai fazer domingo à tarde, aí no meio da rua simplesmente, não é ativismo religioso. Missão, evangelismo, é vida cotidiana, 7 dias por semana. Às vezes com sacrifício próprio. Você vai dormir mais tarde, vai gastar mais com a feira, porque você vai fazer coisas para outras pessoas comerem, mas você está lá, você está servindo. Veja Jesus, pode pôr esse versículo, por favor, querido. Lá em João 40, que encontro poderoso com Jesus. Essa mulher sai pela rua, ela diz assim, venham ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Messias? A mulher não tinha teologia, não passou por classe de doutrina, não teve formação para o batismo, nem batizada era uma pecadora, mas foi alcançada pela graça. E a única coisa que ela podia dizer era assim, venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Ou como o cego, pode pôr aí, o cego também, de nascença, diante do inquérito policial religioso, no Sinédrio. Quem é ele? O que é que ele fez? Quando fez? Como fez? Não pode ter feito. Era sábado. Não podia fazer isso. O homem fala assim, gente, ele era pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. Agora vejo. Qual a desculpa que você está querendo dar? O que é que Jesus fez na sua vida? Eis o seu testemunho. Eis o que Deus tem para você. A questão é simples. O que Jesus fez na minha vida? Essa é a base do nosso testemunho. John Wesley,
era um pastor anglicano, foi para os Estados Unidos, na época eram as colônias britânicas, foi para as colônias britânicas com um pensamento: vou servir a Deus como pastor anglicano. No navio encontrou os irmãos morávios. E um irmão morávio olhou para ele e disse assim: quem é Jesus para você? Wesley disse: ele é o Salvador do mundo. Olha que resposta maravilhosa, teologicamente bem embasada, né? Parecia uma teologia sistemática. Ele é o Salvador do mundo. E o irmão morávio olhou para ele e disse: eu não lhe perguntei isso, eu lhe perguntei quem é Jesus para você. Wesley foi para os Estados Unidos. Teve uma frustração tremenda, seu ministério foi um desastre. Voltou para a Inglaterra, e aí quando ele começou a ler a Bíblia e a orar, o Espírito de Deus mostrou para ele quem era Jesus. Não é uma questão religiosa, irmãos. Podemos vir todos os domingos para cá, bater o ponto religioso. Mas se nós não tivermos compaixão e o olhar de Jesus, de nada vai adiantar. Precisamos ir ao encontro das pessoas, precisamos dizer para elas a esperança para você. Precisamos ter ouvidos para ouvir o choro das pessoas, sentir as pessoas, deixá-las falar. Às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é: posso orar por você? Tão interessante ver a Sônia dizer, quando ela chamava a Shirley lá na casa dela, ela dizia assim, a Shirley falava assim: vamos orar. Ela falava assim: eu vou pegar um tapete aqui. A Shirley dizia: fique à vontade, pode pegar o seu tapete. O muçulmano ora com um tapetinho voltado para a Meca. Até que um dia ela falou assim: mas você não usa tapete? Não. E você não... Como é que você ora? A Shirley dizia: eu oro. Vou andando com opala no meio da rua e vou conversando com Jesus. Não olhe para si mesmo apenas, meu irmão. Seja capaz de ver o sofrimento do mundo. Veja a falta de esperança que há no mundo. Veja as pessoas, milhares de pessoas. Seja os olhos de Jesus, sejam os braços de Jesus, sejam os ouvidos de Jesus. Deus colocou você perto de pessoas para que você possa ouvi-las, amá-las. E ali Deus vai usar você como instrumento. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, eles precisam da ternura de Jesus em seus olhos, da compaixão de Jesus. Essa compaixão de Jesus tem que mover você. Você não foi chamado, jovem querido, você não foi chamado para ganhar dinheiro. Você não foi chamado para ter uma profissão de sucesso. Você foi chamado para servir. O propósito do homem é amar a Deus e viver para a glória dele para sempre. Sejamos instrumentos de Deus para que as pessoas possam chegar aos braços do bom pastor. Eu queria orar com você, por favor. Eu queria que você pensasse nas pessoas que lhe cercam. Talvez um amigo, uma pessoa da família, um vizinho. Você tem orado por ele, por ela? Seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, de escola. Às vezes nós conversamos sobre tantas coisas e esquecemos de falar do príncipe da paz. Falamos de política, de futebol, de sociedade. Esquecemos de dizer para as pessoas a esperança para você. Como é que está seu coração? Insensível? Nessa manhã Jesus te chama a dizer assim: Senhor, transforma minha alma. Transforma meu coração. Eu não quero ser um crente incrédulo. Não quero ser um crente insensível. Dá-me compaixão, Senhor.
as almas que se perdem. Usa-me como instrumento da tua glória. Senhor amado, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é poderosa e eficaz. E o Senhor disse: rogai ao Senhor da seara. Nós rogamos nessa manhã que a tua igreja se mova no propósito do Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor leve a tua igreja a cumprir o teu propósito. Que cada crente aqui, em nome de Jesus, tenha os olhos de Jesus e seja as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Suplicamos em nome do Senhor, desperta-nos, ó Deus, para que sejamos instrumentos da tua graça e possamos ver pessoas se rendendo a ti, porque fomos os instrumentos da manifestação do teu amor. Que o Senhor abençoe esta comunidade, esta igreja, seu pastor, sua liderança. Que cada membro da igreja, cheio do teu Santo Espírito, possa, Senhor, cooperar todos juntos na missão que pertence a todos nós. Abençoa teu povo, Senhor, para o louvor da tua glória. E abre-nos portas para que possamos receber aqueles que precisam, curar os enfermos e anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.